Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez nós vamos falar sobre a mudança de base e o uso das calculadoras em relação aos cálculos dos logaritmos. Então, a gente iniciou essa sequência de aulas nos preocupando com a questão da equação 2 elevado a x é igual a 5, né? Uma equação exponencial em que esse 5 não pode ser fatorado como uma potência de 2. Então eu disse que esse expoente aqui, no caso, era o logaritmo de 5 numa base 2. Só que essa resposta ela não é tão satisfatória. Em geral, quando a gente procura um determinado número, a gente está procurando um número que seja pelo menos numa representação decimal ou que seja numa representação irracional, uma raiz, alguma coisa assim. Então dizer assim, essa resposta é meio 5 logaritmo de 5 na base 2. Isso muitas vezes não deixa as pessoas convencidas. E aí como que a gente faz para calcular isso? Para calcular isso aqui a gente realmente precisa da calculadora. Então, não há outra maneira de calcular o logaritmo de 5 na base 2 que não sendo com a calculadora. Antigamente existiam as tábuas de logaritmos, mas hoje, como a maior parte das pessoas dispõe minimamente de um celular, e o celular tem calculadora, então fica muito fácil de calcular isso aqui. O que a gente tem que pensar é que na calculadora eu não vou conseguir calcular isso aqui na base 2. A calculadora só dispõe de duas bases. Se você observar nas calculadoras, nós vamos ter uma tecla, que é a tecla log. Essa tecla log, né, na calculadora, ela vai representar para a gente os logaritmos de base 10. E a gente vai ter uma outra tecla de logaritmo, que é a tecla ln. Aqui, ln vai representar para nós o logaritmo natural ou o logaritmo neperiano, que vem de Napier, né? O criador dos logaritmos. Então, aqui, logaritmo natural. E a base dos logaritmos naturais é o número e, que é igual a 2,718. 2, 8. Ele é um número irracional e vem através do cálculo de um limite. A gente precisaria calcular um limite para conseguir descobrir o número e. Mas isso é coisa um pouco mais avançada, fica para uma próxima aula de cálculo, tá bom? Então, na calculadora a gente tem então a base 10 e a base e, que é a tecla log e a tecla ln. E aqui eu precisaria de calcular o logaritmo numa base 2. Então, como que eu faço? Já que na calculadora não vai ter uma tecla para calcular os logaritmos numa certa base 2. Então, os logaritmos é uma ferramenta tão poderosa que ele, inclusive, permite que você mude a base de cálculo dos logaritmos. Então, se não tem como eu calcular esse logaritmo numa certa base 2, eu consigo achar o mesmo resultado mudando a base de 2 para 10 ou mudando a base de 2 para e. Então, a gente vai ver agora a fórmula da mudança de base dos logaritmos. Então, imagine que eu tenho um certo logaritmo de A numa base B. Então, a base aqui é B. E eu quero mudar isso para uma base M. Então, eu estou saindo da base B para a base M. Então, como que eu faço isso? Eu vou calcular o logaritmo do logaritmando nessa nova base M. Mas é claro que, como eu mudei a base aqui, esse resultado não é igual. Então eu preciso consertar isso aqui. Como que eu faço isso? Eu divido esse valor aqui pelo logaritmo da base antiga nessa nova base M. Então, o logaritmo de A numa certa base B,
ele equivale à mesma coisa do logaritmando na nova base, dividido pelo logaritmo da base antiga na nova base. Então, por exemplo, se a gente quiser calcular o logaritmo de 5 numa certa base 2, na calculadora, eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Trocar isso aqui para a base 10 ou trocar isso aqui para a base E. Então, vamos fazer primeiro na base 10, tá bom? Então, isso vai ficar o logaritmo de 5 na base 10 dividido pelo logaritmo de 2 na base 10. Tanto a base 10 quanto a base E, elas não precisam ser escritas. Então, em geral, quando a base é 10, a gente não precisa escrever que a base é 10. Eu posso simplesmente escrever logaritmo de 5 sobre logaritmo de 2. Então, quando não tiver nenhuma base escrita, a gente já tem que saber que essa base aqui é a base 10, tá? E aí eu vou na calculadora e vou dividir, então, logaritmo de 5 dividido por logaritmo de 2. E a calculadora vai me dar como resposta 2,322. Aliás, isso aqui na forma arredondada, né? Se eu quiser aqui, 1, 9. E como é um número irracional, ele não acaba aqui, nem tem repetição. Então, o logaritmo de 5 na base 2 vale esse valor aqui. Ou seja, se eu pegar 2 e elevar esse número, eu consigo voltar para 5. Ah, mas e se eu quisesse usar a base E? Teria como fazer isso? Tem. Em vez de a gente utilizar a base 10, a gente usa a base E. Como que fica então? Então, eu calculo o logaritmo na nova base do logaritmando. Na base E, os logaritmos são escritos ln. E divido pelo logaritmo da antiga base. Então, eu faço na calculadora. E dá o mesmo valor que o anterior. Então, vocês podem ver que a mudança de base é uma ferramenta muito eficiente para que a gente consiga calcular os logaritmos na calculadora, tá certo? Muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus.